Salmo 32, meus irmãos. A gente vai ler aqui o verso 1 e 2, para começar. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Amém? Que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, Salmo 32, como eu já falei, é um salmo escrito pelo rei Davi. O Salmo 32 é chamado salmo didático, ou seja, um salmo de ensino. Ele foi escrito para que pudesse ser transmitida uma mensagem para o povo. Ele é um louvor de adoração a Deus, mas ao mesmo tempo ele foi escrito para nos ensinar algo. Salmo 32, irmãos, foi escrito por Davi. E ele quer nos ensinar, ele quer ensinar os pecadores a sua experiência. Por que ele quer ensinar aos pecadores? Porque esse salmo foi escrito depois que Davi caiu em adultério com uma mulher casada. E além de cair em adultério com ela, e o seu nome era Batseba, ele mandou matar o marido dessa mulher para encobrir o seu pecado. Porque ao se relacionar com ela, ela engravida, tenta fazer com que o filho parecesse ser do marido dela, né, e não dele. Porém, esse homem tinha saído em guerra, não estava em casa. E Davi, para cobertar aquela história ali, ele acaba matando o homem. Antes que o homem descobrisse que a mulher estava grávida, sem ele estar em casa. Obviamente ele ia notar que não era dele. E aí a confusão ia ser grande. Mas Davi, o rei Davi, dá um jeitinho, irmãos, de matá-lo. Ou seja, Davi está aqui escrevendo esse salmo, irmãos, porque ele cometeu pecados gravíssimos diante de Deus. Não é só um pecado grave. Eu coloco no superlativo, a própria Bíblia coloca isso, né? Um pecado gravíssimo diante de Deus e diante dos homens. Porém, irmãos, Davi, ele foi perdoado. E aqui a mensagem do salmo é a felicidade de quem é perdoado por um erro gravíssimo, por erros gravíssimos. Então Davi, irmãos, quer ensinar aos pecadores que precisam do perdão qual é o segredo da felicidade, mesmo depois de terem errado, mesmo depois de terem ido longe demais, como fez Davi, que tinha agora sangue nas mãos de um homem inocente. Davi era um assassino. Ele não matou, mas ele mandou matar. Então, se igualou, é um assassino do mesmo jeito. E fora esse assassinato, ainda teve o adultério, da qual nasceu uma criança. Então, por mais longe, irmãos, que o homem possa ir, ainda há um jeito dessa pessoa ser feliz. E se você quer descobrir como ser feliz depois de ter errado tanto, ter ido ao fundo do poço, né? É o que Davi quer nos ensinar nessa noite. É o que a palavra de Deus, é o que Deus quer nos ensinar nessa noite. É o segredo de ser feliz. Deus quer ensinar como é a felicidade de quem é perdoado. Aí eu te pergunto, você teve cometido erros gravíssimos ou não? Você é verdadeiramente feliz? Você pode olhar para você e para a sua vida hoje e dizer, mesmo com os erros, ou sem erros, né? Você que é crente, que é cristão, você é verdadeiramente feliz? Responda para você mesmo e para Deus. Meus irmãos, vamos aprender como alguém como Davi, que cometeu erros gravíssimos, abre um salmo dizendo, bem-aventurado. Feliz. A palavra bem-aventurado significa feliz. Como? Esse homem que tinha sangue nas mãos, era um assassino, um adúltero, está agora diante de Deus dizendo que é um homem feliz. Então vamos aprender com ele, irmãos, para que a gente seja feliz também, se não somos ainda. Amém?
Vamos agora, irmãos, ver o que é ser verdadeiramente feliz. Essa palavra do hebraico, achar, felicidade, bem-aventurado. Feliz aqui significa, ou bem-aventurado aqui significa feliz por ter os dons de Deus, os presentes de Deus. Então Davi está dizendo, eu sou feliz porque eu tenho os dons de Deus. Note que Davi era um rei. Davi, irmãos, era riquíssimo, era um rei, era bilionário. Comparado se fosse, se a gente aplicasse para hoje, né, nossos dias, era bilionário, tinha dinheiro, de levar de rodo, né? Davi tinha mulheres, plural, porque naquele tempo Deus tolerava a poligamia. Ele tinha mulher de todo jeito, mano. Todo jeito. Já foi mexer com a dos outros, né? Não era por falta de mulher, não. Era a ruindade dele mesmo, Davi. Né? Davi, irmãos, era poderoso, tinha exércitos. Davi tinha popularidade, irmãos. Davi tinha poder. Davi tinha um reino. Davi, irmãos, era um homem bonito. Mas nenhuma dessas coisas, irmãos, porém, fazia dele um homem verdadeiramente feliz. Ele tinha tudo. Mas não era por isso que ele era verdadeiramente feliz, irmãos. Ele vai dizer aqui, ó. Feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Por que ele era um homem feliz? Ele se sentia feliz e realizado, irmãos. Porque ele foi perdoado. Davi estava com a consciência limpa e em paz por causa do perdão de Deus. Não foi o dinheiro dele, não foi o seu poder, sua beleza, seu reino. Não foi nada disso, irmãos, que fez dele um homem feliz. Foi o perdão de Deus. Então, meus irmãos, você que foi perdoado por Jesus é o homem mais feliz da terra, é a mulher mais feliz do mundo. E você que não foi ainda, que está me vendo, pode ser feliz. Está, irmãos, em paz. Irmãos, Davi recebeu algo que nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as boas obras, irmãos, poderiam comprar, que foi a sua salvação. O que pode trazer ao homem, irmão? Salvação. Está lá em 1 Pedro 1,18. Pedro olhando para a igreja diz assim, ó. Sabendo que vocês não foram, sabendo que não foi mediante coisas que enferrujam, coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais deram a vocês, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Irmãos, nada nesse mundo compra salvação, somente o sangue de Jesus, irmãos. Ou seja, a salvação não se compra, como diz o hino, a salvação recebe de graça. Por isso Davi está dizendo, é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Esse daí é que é feliz. É o que Davi está dizendo, irmãos. Só o sangue de Jesus, irmãos, comprou a salvação do pecador, do rico e do pobre, do branco e do preto, do homem e da mulher. Sangue de Cristo, irmãos, é mais precioso que qualquer dinheiro do mundo. E Davi sabia disso. Romanos 4, Paulo vai dizer que Davi foi salvo, perdoado pela fé em Jesus Cristo, irmãos. Como isso é maravilhoso, e Davi está dizendo, é o que me fez um homem feliz. Não foi nada que eu tinha de tudo, podia comer o que eu quisesse, podia ver eu me vestir, andar por onde eu quisesse, mas nada disso me realizou. O que me realizou foi entender que os meus pecados foram perdoados. Isso me fez feliz. É o que Davi vai dizer, irmãos, feliz, bem-aventurado. Somente o perdão de Deus traz verdadeira felicidade. Observe o texto, ó. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. No 2 ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há intenção de errar, de pecar, não há o crime doloso, intencional.
A maior felicidade, irmãos, está em ter a consciência limpa. A maior felicidade está em ter, quando você chega em casa de um dia, do culto ou do trabalho, bota a sua cabecinha ali no travesseiro, meu amigo, com a mente, tranquila. Consciência tranquila e livre de pecado, de condenação. Davi está dizendo, irmãos, que feliz é quem tem essa consciência limpa. É quem tem o pecado perdoado, a iniquidade coberta. Isso é felicidade. Feliz é saber, irmãos, que Deus não vai mais nos castigar por causa dos nossos pecados. Deus não vai nos mandar para o inferno por causa dos nossos pecados, porque Jesus morreu em nosso lugar e sofreu a condenação do pecado. Aí está a felicidade. A graça de Deus, irmãos, é que é o verdadeiro tesouro. A misericórdia de Deus, irmãos, é que é a verdadeira riqueza. É ouvir de Deus, eu te perdoo, é que traz, irmãos, a verdadeira felicidade. Amém? Lembrei agora do testemunho do irmãozinho lá do Hamas. Quem és tu? Ele sentiu a voz do seu espírito dizer, eu te perdoo. E ele, quem és tu que quando falas, eu me sinto perdoado. É isso aí, irmãos. Eu que fiz tanto mal a tanta gente, quem és tu? Que quando diz eu te perdoo, eu sinto a minha consciência limpa e tranquila, a paz do meu coração, quem és tu? E aquela voz responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí a voz continua dizendo, eu sou Jesus, o Deus vivo, irmãos. Isso aí, irmãos, é que faz o homem feliz. É ouvir de Deus. Escute nessa noite, Deus te fala, eu te perdoo de todos os teus pecados. Essa é a voz de Deus para nós nessa noite, irmãos. Ele diz, eu te perdoo. E por isso você é perdoado. Aleluia. Não existe bênção maior do que esta, a bênção eterna do perdão de Deus. Não há riqueza maior, irmãos. Segundo aos Coríntios 5,19, Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos homens os seus pecados, e nos confiou essa palavra da reconciliação. Na cruz do Calvário, Deus estava lá, reconciliando, fazendo a amizade entre Deus e os homens, perdoando os pecados dos homens, irmãos. Quando isso aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz. O homem foi trazido de volta à presença de Deus. Quando Deus disse, eu te perdoo, volta para mim, eu te perdoo. E isso, irmãos, é o que nos traz felicidade. O texto diz, irmãos, que é feliz aquele que tem o pecado coberto. Nossos pecados, irmãos, estão escondidos dos olhos de Deus para sempre, por causa do sangue de Jesus. Deus não vai mais ver nada que fizemos de errado, por causa do sangue do Cordeiro de Deus que nos lavou. Quando o texto diz, cujo pecado é coberto, está falando, irmão, daquele sacrifício de animal, que cobriu o altar de sangue. Está falando do sacrifício do sangue que era posto, irmão, na arca da aliança, que era derramado sangue até cobrir a tampa, que simbolizava cobrir ali o pecado do povo, a transgressão do povo, a rebeldia do povo contra a palavra, contra a liderança, a murmuração do povo, aquele sangue que cobria ali a arca da aliança, irmãos, onde estava o cajado de Arão, as tábuas da lei e o maná, representando as tábuas da lei, a rebeldia do povo que vive quebrando a lei de Deus, cajado de Arão que surgiu ali na época da rebeldia, quando o povo quis tirar Arão e Moisés da frente, da obra. E meus irmãos, o maná que Deus deu quando aquele povo murmurou. Mas o sangue de Jesus, irmãos, o sangue do Cordeiro, cobriu tudo isso, irmãos. E Deus, quando olhava para a arca, não via mais o pecado. Via o sangue daquele animal, que apontava o sangue de Jesus, irmãos. Quando Deus olha para nós hoje, irmãos, Ele vê o sangue de Jesus, irmãos, que nos lavou, que nos purificou. E muitos de nós, quando fomos lavados, saiu só o ceroto, a água preta, do pecado, da iniquidade, dos erros, só a sujeira, irmãos. Mas o sangue precioso tirou tudo. Amém?
E somos hoje o quê? Ó, como a gente canta na Santa Ceia. Alvos mais que a neve. Se no teu sangue lavados, mais alvo que a neve, serei ou seremos, irmãos. Esse é o poderoso sangue de Jesus. Hebreus 9,13 diz: portanto, olha aí, ó. Se o sangue de bode, de touro, de uma cinza de uma novilha, o sacrifício do Antigo Testamento, aspergido sobre os contaminados, os santificava, quanto à purificação da carne, ó, ele está dizendo, se o sangue dos animais purificava os pecadores do Antigo Testamento, aí ele diz no 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula. Jesus se ofereceu sem pecado, Cordeiro imaculado de Deus. Ele diz, esse sangue purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus, irmãos, não lava aqui fora, não. O sangue de Jesus penetra na alma do pecador, irmãos. Aquela consciência pesada, culpada, o sangue de Jesus vai lá, irmãos, e purifica, e cura, e liberta. Isso é algo tremendo, irmãos. E a pessoa se sente perdoada. Amém? O sangue de Jesus, irmãos, penetra na consciência do pecador e traz a paz. Glória a Deus. Para quê? Diz o texto, para servir ao Deus vivo. Aí a pessoa passa a servir a Deus, perdoado, sem culpa, com os pecados cancelados. Agostinho, irmãos, falou assim, não é por mérito de obras, mas pela graça de Deus que o homem é liberto, confessando os seus pecados. Aleluia. E Davi sabia disso, irmãos. Tudo na vida dele do material era passageiro. Ouro, prata, mulher, exército, poder. Mas, irmãos, tudo era passageiro, mas o perdão de Deus não. Amém? O perdão de Deus não. E aqui o texto diz, irmãos, assim no 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O que é o dolo, irmãos? Dolo refere-se à intenção maliciosa de cometer um ato ou uma fraude. No âmbito legal, é utilizado para descrever a vontade de uma pessoa de cometer um delito de forma intencional, com conhecimento de que está fazendo algo incorreto. Isso implica uma intenção consciente de engajar, prejudicar ou agir de forma fraudulenta. Davi cometeu esse tipo de pecado, pecado intencional. Irmãos, Davi fez isso, irmãos, escondeu o seu pecado, cobriu, matando o marido da mulher. Mas lá em 2 Samuel 12, irmãos, diz assim, ó, que quando Davi mandou matar Urias, a Bíblia revela o pensamento de Deus. Deus diz assim, ó, a Bíblia diz assim, isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Ninguém viu, mas Deus viu. Aquilo que nós fazemos às escondidas, encoberto, irmãos, aos homens, só está encoberto aos homens, mas está nu e patente e visível aos olhos de Deus, que tudo vê. Escondemos dos homens, mas não escondemos de Deus. Davi cobriu de todo mundo, dos homens, matou e ocultou o cadáver. Mas Deus, irmãos, estava vendo. Amém? Porque Deus não vê como o homem vê. Que o homem vê só o que aparece, a aparência. Deus vê o oculto escondido, Deus vê o coração. E naquele momento Deus viu o coração de Davi. Agora, irmãos, viria um castigo. Veio o castigo. O filho de Davi nasce, ele teve adulterando com Batseba. Mas o menino morre. Nasce e morre, adoece e morre. Começou já o castigo por causa do pecado de Davi. Deus nos livra do castigo, irmãos, eterno. Mas os castigos aqui da terra, a recompensa do pecado, irmãos, nem sempre Deus vai livrar. Cometeu o crime, vai ser preso, vai sofrer a pena, vai pagar a conta. Se arrependeu, tudo bem, vai continuar pagando a conta.
mas vai ganhar a salvação de Deus, que é o principal. E aqui Davi, a criança de Davi morre. Mas nessa ocasião, irmãos, antes de Davi confessar os pecados dele, irmãos, ele vai contar aqui no Salmo o que ele sentiu. Porque ao fazer isso, irmãos, antes dele confessar seus pecados, e o filho dele ali morrer, ele vai dizer como é que ele se sentia antes de confessar. A consciência dele como é que estava. Ele vai começar a dizer. Ele diz aqui a partir do verso 3, ó. Ele demora, irmãos, para confessar o pecado. O que ele vai sentir? Dores na alma. Olha o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, a consciência dele pesava. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele diz aqui, irmãos, quando eu me calei, pareceu que os meus ossos envelheceram do dia para a noite. Você já viu uma pessoa com os ossos, a pessoa bem velhinha, toda, né? E bateu, machucou, quebrou. Tá os ossos o quê? Fragilizados pela idade. Davi está dizendo aqui, ele era novo, mas era como se ele já tivesse com 100 anos, irmãos. Dor pelo corpo todo, porque ele tinha confessado o pecado. Porque pecou e escondeu. O corpo dele doía, parecia que estava com fibromialgia, né? Dor pelo corpo inteiro, irmãos. E aqui, irmãos, ele diz, a minha consciência, a mão de Deus pesava de noite sobre mim. Ele está falando da consciência dele. E o meu vigor se tornou em sequidão, de estio. O vigor dele, a força dele, se secou, se acabou. Ou seja, irmãos, Davi aqui vai entrar num processo de depressão. Estava o irmão Franço falando hoje aqui sobre isso, né, com a irmã Ivoneide. E muitas vezes, irmãos, as depressões, ou a depressão, a causa da depressão das pessoas, irmãos, é os pecados. Nem sempre é. Pode ser a falta de uma vitamina, de um hormônio, algo do corpo, né? Mas muitas vezes é a alma cheia de pecado, a alma pesada, a consciência, irmãos, amargurada, que sabe que errou, que tem abatido muitos. É o caso aqui de Davi. Qual foi a causa da depressão dele? Qual foi o diagnóstico de Deus, irmãos? Pecado. Davi fez o mal e não confessou a Deus. Davi o quê? No pecado. Deus queria, irmãos, trabalhar na vida de Davi, tirar essa culpa, esse remorso. Deus queria trocar esse sentimento pela alegria, irmãos. Mas Davi não confessava. Não tinha quem fizesse o homem confessar o pecado, irmãos. O que acontece? Deus tem que mandar um profeta falar com Davi, o profeta Natan, profeta macho. E meu amigo, para você falar com o rei, e Davi que estava com o coração duro, Davi, irmãos, cometeu um pecado. Antes dele matar Urias, ele cometeu um pecado, que foi o adultério. Ele não foi para a guerra, ele estava no palácio dele, no terraço, lá embaixo das casas. Aí uma mulher foi tomar banho de espida diante do rei. Aí o rei viu, pelo impulso da carne dele, os impulsos sexuais, mandou chamar a mulher e teve relações com ela. Coisa na hora, no momento. A mulher acaba engravidando. Aí toma filho, aí começa a bola de neve. O Davi quer encobrir o pecado, traz o marido ficar com a mulher, o marido não quer voltar para a guerra, porque ele estava na guerra e os amigos dele tudo morrendo lá e ele não queria. Como é que eu vou descansar? Meus amigos lutando lá, Davi. E Davi taca a bebida nele, o homem cai bêbado, mas dorme lá no palácio, não vai para casa. Fica no palácio. E Davi não consegue fazer esse homem ficar com a mulher, para que ele pensasse que o filho era dele. Olha aí a estratégia de Davi. E bebê do cara, manda o cara para casa, ele não vai. Fez isso 2 vezes. Quando deu jeito, mandou matar. Pecado de Davi, irmãos. Interessante, só abrindo um parêntese, que Davi comete 2 tipos de pecado. Tem o adultério, que é o pecado por impulso. Sabe que na hora veio a situação, você explodiu, pecou, esculhambou e tal. Isso é pecado. Mas Davi também comete um pecado doloso, um crime doloso, como o pessoal diz, que é o crime premeditado, como a Bíblia fala aqui.
Depois do impulso, o coração vai endurecendo. O que ele faz? Sem dó nem piedade, manda matar um cidadão de bem. Você vê como o coração dele estava duro. Ou seja, Davi comete dois tipos de pecado. O sem intenção, quando ele fica com aquela mulher, foi coisa do momento, e com intenção, quando ele manda matar Urias. Isso é interessante saber, irmãos, porque tem pecados e pecados. Tem pecados mais graves que outros. Tem aquele pecado que foi do momento, mas tem aquele pecado que a pessoa planejou fazer o errado. E diante de Deus, irmãos, um vai sofrer mais que o outro. Uma coisa é você pecar por impulso. Não vigiou, pecou por impulso. Outra coisa não, você planejou fazer um erro. Isso é bom a gente saber, porque até para o pastor, por exemplo, corrigir um membro, adulterou. Vamos dizer, a pessoa adulterou. Ela adulterou, foi do momento, estava passando por um problema e tal, fraqueza, que nem Davi. Era a época dos reis irem à guerra, não foi. Ficou em casa, por impulso, ficou com aquela mulher, fez toda a besteira. Foi assim no momento ou não? A pessoa já vem ali anos e anos, com aquele relacionamento, sem ninguém saber. Cada pecado é um tipo de pecado, irmãos. E o pastor ele disciplina de acordo com aquele tipo de pecado. Uns, a disciplina é maior, outros é menor. Então, até para isso aí, a gente tem que ter sabedoria. E Davi cometeu os dois tipos e não confessava. Até que Deus mandou quem? O profeta Samuel. Fechando agora o parênteses. Perdão, o profeta Natan. Está lá em 2 Samuel 12. Deus, por amor a Davi, envia o profeta Natan, que vai colocar agora o dedo no nariz de Davi. Você, vai dizer o pecado dele. Profetazão vocal. O profeta chega lá, Davi, quero conversar com o senhor, ó rei Davi. E Davi durão lá, ninguém viu, já está sujeira, tudo para debaixo, está atrás da cortina. Os irmãos só conseguem ver até a cortina, não sabe o que está lá, se está limpo ou está sujo. Não consegue ver o tapetinho que está ali guardado, se tem coisa ou se não tem. Pois é, ninguém viu. Mas Deus contou para o profeta, irmãos. Vai lá o profeta, Davi tem uma historiazinha, o profeta sabe. Não chega de uma vez assim, não. Que Davi podia pegar ali a espada e o profeta. Tchau, profeta. O profeta diz assim, Davi, eu tenho uma historiazinha para te contar. Numa cidade, chegou um cidadão viajante. Nessa cidade tinha um homem lá que tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha vários animais. Quando chega o viajante, em vez dele oferecer, matar um bicho dele, e oferecer em alimento para o viajante, esse homem olha para a casa do vizinho e sabe que o vizinho tem só uma ovelhinha, só tem ela, filha única. Em vez dele matar um bicho dele, que era vários, sem o homem saber, pega aquela ovelha, mata, faz a alimentação lá, né, a churrascada lá e dá para o viajante. Aí o Davi, irmão, nessa hora quando escuta isso, fica irado. Quem é esse aí? Davi quer matar o cara, por causa da ovelha. Quem é esse daí? Diga aí que ele merece morrer. Davi está virado, irmãos. Davi estava tão duro o coração dele que quando ele venceu a guerra, ele não foi, mas os soldados foram, venceram. Trouxeram os inimigos, os príncipes inimigos, irmãos. Davi estava tão assim perverso que ele disse assim, deita ele no chão. Aí pega aqui um metro, uma varazinha de 1 metro. Joga aí, no chão. Aonde cai o metro, a medida do metro, que tinha uns mais altos que os outros, né? O cidadão lá tinha uma certa altura, tinha outro mais baixo, mais alto. Onde dá o metro, serra o cara no meio. Olha aí, o Davi estava macabro no meio, estava um cão nos coros, né? Como a gente diz. O metro deu aqui, serra no meio. Deu aqui nas pernas, corta as pernas dele. Deu no pescoço, corta o pescoço. Estava cruel. Aí quando Natan chega com essa história, Davi quer matar o homem. Aí o profeta coloca o dedozinho assim no nariz dele e diz, Davi, esse homem é você, Davi. Aí começa, assim diz o Senhor. Aí Deus começa a falar pela boca do profeta. Davi, eu te dei um reino. Davi, eu te dei mulheres. Era tolerado na época as mulheres, a poligamia. Davi, eu te dei dinheiro, fama, exército. Se tu quisesse mais, eu te dava, Davi. Agora tu olha para a mulher do próximo. E toma a mulher do próximo. E pelas mãos dos inimigos, Davi, tu matou o marido dela.
E Deus começa a expor o pecado de Davi, irmãos. Aí Deus fala, pois agora o filho que nasceu de você, Davi, com ela, vai morrer. Deus fala, vai morrer o menino. E a violência, a espada, nunca mais vai sair da tua casa, Davi. A gente já viu aqui as histórias, o próprio filho de Davi tentou matar ele. Profecia de Deus, irmão. Juízo de Deus. E o profeta lá na cara dele. Nessa hora, irmãos, Davi, com o coração duro, querendo matar todo mundo, o bichão, com a sujeira debaixo do tapete. Quando o profeta conta a história, coloca o dedo no nariz dele, expõe que Deus deu a ele, e o que Deus ia fazer com ele é destruir a família dele, irmãos. Nessa hora, Davi, ele simplesmente, irmão, se joga no chão, se ajoelha e diz: pequei contra o Senhor. Ele não mata o profeta, ele não acusa ninguém, não, a culpa foi da mulher que estava tomando um banho na minha frente, eu não aguentei, não. Igual Adão, a mulher que me deu do fruto proibido, eu comi, ó. Davi diz assim, ó, fui eu pequei. E aí, irmãos, começa a fase do arrependimento de Davi. As consequências vêm, mas Davi, irmão, se arrepende. Deu para notar por que ele está dizendo que é muito feliz o homem que é perdoado, irmãos. Porque Davi foi longe. Davi tinha tudo, irmãos. Precisava mexer com a mulher dos outros. Tinha a mulher do tamanho da cor que ele quisesse. Tudo. Foi mexer com a dos outros. Agora ele vai sentir, irmãos, o sabor amargo do pecado. Foi bom enquanto ele estava na cama com aquela mulher. Mas o prazer do pecado, irmãos, é só um pouquinho, é passageiro. Agora ele vai chorar as angústias. É por isso que ele diz aqui, enquanto eu não confessei, meus ossos se secaram, eu entrei na depressão, a minha consciência doía em mim, a mão de Deus parecia que estava sobre mim, doendo, eu não tinha paz o dia todo. Causa de depressão de muitas pessoas, irmãos. Falta de confessar a Deus os seus pecados, se arrepender, pedir perdão e se consertar com o Senhor. Davi, irmãos, ele vai dizer aqui, ó, finalmente ele vai confessar, irmãos, depois de tudo, depois que o profeta conduz ao arrependimento, o profeta vai e diz assim, Davi, como você se arrependeu? O profeta agora vai ser o pastor, né? Vai pastorear o coração de Davi. Aí o profeta diz assim, Davi, mas você não vai morrer. Deus vai ter misericórdia de você, sua família vai sofrer, mas Deus vai poupar a tua vida. Porque Davi quebrou 2 mandamentos. Não adulterarás. Ele quebrou, né, quando adulterou. E não matarás. Ele também quebrou quando mandou matar Urias. Mas Deus falou, eu vou te perdoar, Davi. Porque qual era a recompensa, né? O que Davi merecia como juízo? A morte. Mas Deus falou, não vou te matar, Davi. Eu vou te perdoar. Por quê, irmãos? Porque o homem se arrependeu. Fui longe demais, mas agora vou passar pelo processo da restauração, do perdão, da misericórdia de Deus trabalhando na minha vida. E Deus vai começar a trabalhar, irmãos, até que Davi chega e diz, como é feliz aquele que é perdoado. Só quem sabe, irmãos, o tamanho do perdão que recebeu de Deus é que sabe o valor que isso tem. Às vezes a gente não dá muito valor, eu cometo um erro aqui, eu estou nem aí. Por quê? Porque ele não entende. Como o pecado, irmãos, é odioso diante de Deus. Jesus morreu por esse pecado. A pessoa não entende, vive pecando. Nós mesmos. Mas quando a gente entende, irmãos, a gente valoriza. Não vou mais fazer isso aqui não, esse pecado. Porque meu Deus me perdoou. Porque Deus é bom demais. Deus está me dando tudo, está me ajudando, me restaurando. Eu fazer de novo? Não. Isso aí desagrada a Deus. Ou seja, a pessoa entende o valor do perdão, ela não quer mais saber, irmãos, do que é errado. Se ela ainda gosta do pecado, irmãos, é porque nunca entendeu o que é um verdadeiro arrependimento. Sente remorso, mas não se arrepende. Ou seja, o Espírito Santo não consegue, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar e levar ela ao arrependimento. Não deixa. Ela sente ali o remorso, mas depois está lá de novo. Não foi o caso de Davi, irmãos. Ele não pequei. Eu. Não foi mulher, não foi o homem, não foi ninguém. Fui eu. E eu confesso isso, meu Deus.
É dessa forma, irmãos, que a gente consegue o perdão e a verdadeira felicidade. Se arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados. Aí Davi diz assim no verso 5, confessei-te, agora sim, né, Davi? Depois de tudo, minha amiga, graças a Deus que ele vai confessar. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecava, irmãos, e foi essa única vez, né? Ele chegava lá e se arrependia. E não fazia mais, nunca mais Davi vai adulterar, irmãos. Nunca mais ficar com a mulher por aí. É a dele. Nunca mais vai matar ninguém dessa forma. Se arrependeu. Abandonou o pecado. Aí ele diz o seguinte, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Olha o que Deus fez, ó. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha aí. Davi disse, eu confessei. Eu disse para mim mesmo, Davi disse eu, vou confessar tudo ao meu Senhor. Senhor Jeová, o libertador. As minhas transgressões, ele diz assim, ó. A iniquidade do meu pecado. Sabe o que é iniquidade, irmãos? É a ruindade do que eu fiz. Davi está dizendo, eu vou contar para Deus como eu fui ruim. Mexi com mulher alheia, matei um homem inocente, justo. Davi está dizendo, eu vou contar tudo, Senhor, eu sou perverso, eu sou mau. Eu mereço morrer, Senhor. Davi, ó Senhor, eu fiz assim, eu fui mal, eu intentei, Senhor. Um homem que poderia estar com sua esposa hoje, ter filhos. Eu risquei ele da terra, do mapa. Davi disse tudo, irmãos. Em vez de Deus matar ele, o que Deus fez? Perdoou. Diz ele aqui, e tu perdoaste a iniquidade, a ruindade do meu pecado. Nosso Deus é gracioso, irmãos. Confessemos a Ele de onde nosso pecado a Ele, a iniquidade, o mal que a gente tem feito. Confesse que Ele é poderoso para perdoar. Davi pecou por impulso. Deus perdoou no adultério. Foi da hora. E Davi pecou também, irmãos, dolosamente, com intenção, maldade. E Deus também perdoou. Não interessa o tamanho do teu pecado. Se foi na hora, por impulso, não queria, mas fez, ou se foi querendo. O sangue de Jesus, irmãos, é poderoso para perdoar qualquer um. Não interessa o tamanho do pecado. Por mais fundo que a pessoa tenha aí no pecado, no erro, tirado vidas. Deus, irmãos, é poderoso para perdoar. O sangue de Jesus, irmãos, perdoa qualquer pecado. Só o que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito. Mas os outros pecados, qualquer um, é perdoado por Deus. Pode ser perdoado por Deus. Aleluia. Davi, que estava aparentemente bem, ganhando guerra, resolveu dar essa pecadinha, irmãos, dizendo, Deus perdoou. Mas as consequências, meu irmão, foi terrível. Pode ter certeza, não foi à toa que ele nunca mais fez, ó. Você sabe aquela história, gato escaldado tem medo até de água fria? Eita, tá ali água, nunca mais eu tomo banho na minha vida. Gato diz, né? Porque uma vez jogaram água quente nele. Davi disse, eu nunca mais, meu amigo, eu faço uma dessa. Envergonhado, caído para baixo. Se não fosse a misericórdia de Deus, até ele tinha para o inferno já. Nunca mais. Ele entendeu, irmãos. A hediondez desse pecado, que é quebrar os mandamentos de Deus. Certo? Davi quebrou com crueldade, planejou. Davi, irmãos, fez tudo isso. Mas o nosso Deus, irmãos, trouxe convicção do pecado a ele. E o perdoou. E agora Davi, irmãos, está aqui aplicando a experiência, ensinando essa experiência para nós. Então vamos refletir na nossa vida, irmãos. Será que verdadeiramente já nos arrependemos mesmo dos nossos pecados? Porque quando a gente se arrepende, irmãos, não volta mais a fazer. É porque eu sou fraco. Não, irmãos. Não. Faça que nem Davi. Senhor, eu pequei, fui eu. Porque eu sou fraco porque eu quero ser fraco. Me envolvo porque eu quero me envolver. Eu sei que é para eu fugir. O que Davi tinha que fazer igual José? A mulher de Potifar não agarrou José. José foi se agarrar com ela? Não.
mulherão lá bonita, cheirosa, minha amiga, agarrando ele, escravo. Ninguém ia ver, só os dois. O que Josézinho fez, irmão? Saiu foi correndo. Não vou pecar contra o meu Deus. E correu. Talvez todo mexido, irmãos, excitado assim, o fogo, né? Da sensualidade dentro dele. Mas ele disse, eu não vou fazer isso, ó. Fugiu. E fugindo, irmãos, esse fogo maligno dentro dele se apagou. E ele venceu a tentação. Coisa que Davi não fez, irmãos. Coisa que muitas vezes nós não fazemos. E por isso, irmãos, não tem perdão de Deus. Se não tem arrependimento, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem salvação. Esse negócio é sério. Então vamos refletir na nossa vida. Verdadeiramente temos nos arrependido, irmão, nos arrependendo dos nossos pecados, ou temos de vez em quando, igual o cachorrinho, venha meu filho, né? Ele brincar lá com o pecadinho, de estimação, né? Dessa forma, irmãos, não tem perdão. Davi agora vai dizer, irmãos, aplicar a experiência dele aos pecadores. Olha aqui o verso 6, ó. O que Davi diz? Sendo assim, ó, todo homem piedoso te fará súplicas a Deus em tempo de te poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. O que Davi está ensinando para nós, irmãos? Ele está dizendo, ó, todo homem piedoso vai clamar a Deus o perdão. Há tempo de achar. Tem um tempo, irmãos, que Deus perdoa. Mas vai chegar o tempo, ó. Ainda. Ou pela sua morte, ou pela vinda de Jesus, ou pelo endurecimento do coração. O coração de Davi estava pedra. Ele teve que quebrar. Cruelmente quebrou ali também o coração dele. Morte de filho, espada dentro de casa, guerra na família, fora, vergonha, certo? Então, ó, mas ele diz, ó, mas quem ama a Deus vai buscar a Deus a tempo de poder achá-lo. Ou seja, qual é a mensagem de Davi para nós, os pecadores, irmãos? Está dizendo assim, ó, vocês que me ouvem, se arrependam antes que seja tarde. Ele está falando para o povo de Deus, está falando hoje aqui para nós, para a igreja. Não é só para o pecador lá fora, não. Davi era de Deus, em nome de Deus, crente. Aí ele está dizendo, você que é cristão, que está nesse negócio de pecado, se deleitando no pecado, se arrependa antes que seja tarde. Antes que venham as muitas águas. Ele está falando das tribulações, das situações difíceis. Irmãos, hoje nós temos que aproveitar o tempo do arrependimento, irmãos. Hoje. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Por enquanto Ele está perto. Então busca. Aí o profeta diz: deixe o perverso o seu caminho mau. O iníquo seus pensamentos, até os pensamentos. Deixa. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Qual é a riqueza de Deus, irmãos? Em perdoar. Mas enquanto tem tempo, aproveite para se arrepender de verdade. Deixe o Espírito Santo lhe transformar, meu irmão e minha irmã, de verdade, enquanto tem tempo. E depois, ó, dá mais não. Morreu na prática do pecado, já era. Os que tais coisas praticam, como Davi estava praticando, o profeta teve que ir lá. Os que tais coisas praticam, Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. É sério. Vai herdar o inferno. O reino de Deus não. O ímpio é que deixa essa decisão para depois. O ímpio, que não quer saber de Deus. Não. Ou depois, então não quero. Não quer. O ímpio adia, irmãos. Mas aquele que ama a Deus, que errou, não se encontra tempo. Antes que venha aquele grande dilúvio do juízo eterno. Lá em Mateus 7, 24, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica é comparado a um homem louco, que edifica sua casa, mas sobre a areia. Cai chuva, transborda os rios, sopram os ventos e dão contra aquela casa, com ímpeto. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. 2 homens construindo uma casa. Um é na rocha, outro é na areia. Mas a casa é igual. Ninguém vê o alicerce. Se botou o alicerce, não. Se não tiver botado o alicerce aqui no chão, não é alicerce. Cai. Empurrou aqui, meu irmão, a parede puf, cai, se não tiver o alicerce no chão. Davi escondeu o alicerce dele. Qual era o alicerce de Davi? Quando ele pecou? Areia. Ninguém via, mas Deus viu. E tratou de quebrar essa casa e fazer uma nova lá no alicerce. E Jesus disse: quem ouve e pratica, está na rocha, na palavra. Quem ouve e não pratica, está na areia. E para esse aí, vai vir a grande tribulação. E a ruína dele vai ser total. Grande foi a sua ruína, vai dizer Jesus. Não é a ruínazinha, não é grande. Por quê? Porque a pessoa vai ser condenada. Olha o verso 7, irmãos, que Davi diz aqui, ó. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Davi está dizendo, irmãos, Deus, eu confessei, Deus agora não é mais o meu juiz. Pelo contrário, Ele é o meu esconderijo. Ele é o meu salvador. Ele, em vez de me condenar, Ele vai me preservar da tribulação. Olha aí, quanto tremendo. Davi merecia a destruição, mas Deus vai me guardar e me preservar. Tudo isso por quê, Davi? Porque eu confessei o meu pecado a Ele. Aí diz aí, me cerca de alegres cantos de livramento. Eu vou cantar que Deus me perdoou, que Deus me livrou. Eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou louvar para vocês, pecadores, ouvirem e não fazer aquilo que eu fiz. Pecar. E se pecou, fazer o que eu fiz. Me arrependi, eu vou cantar. Ele está dizendo aqui, irmãos, a canção alegre toma o lugar, irmãos, dos gemidos da tristeza do coração de Davi. Ele que estava morrendo depressivo, agora está dizendo, eu vou cantar. Irmãos, só Deus, irmãos, pode fazer isso. Só Deus, irmãos. Davi estava de luto, enterrando o filho. Pecado exposto. Deus pega o luto, a tristeza, a dor, a mágoa e transforma em alegria. De tal maneira que ele agora quer cantar. Ou seja, cadê a depressão, irmãos? Foi embora. Ele foi curado espiritualmente por Deus. Você que tem sofrido com isso, com depressão, com tristeza, Deus usa os médicos. Passar um remédio, a terapia. Mas esse mesmo Deus, irmãos, Ele mesmo, pelo seu poder, pode colocar um fim nessa depressão. E pegar o teu coração triste, que está de luto, ou triste por qualquer outra coisa, e transformar ele num coração alegre. Fica com Jesus. Ele cura a depressão. Amém? Ele tem poder, irmãos, para transformar um coração alegre, um coração triste, em um coração alegre. Ele tem poder. Fica com Jesus. Aleluia. Uma palavra, irmãos, final aqui Davi vai dar aos perdoados. E você que já foi perdoado, Davi vai falar aqui no verso 8. Ele diz assim, irmãos. Deus falando pela boca dele. Ó, você agora está direitinho, tá? Está no meu caminho, olha aí, ó. Eu vou te instruir, instruir-te-ei, vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Debaixo dos meus olhos, sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Deus está dizendo, ó, errou, mas não é mais não. Eu vou dizer agora, eu vou te instruir o caminho que você tem que seguir. Você vai por esse caminho, eu vou estar de olho em você, não esquece disso, debaixo dos meus olhos, que tudo vê. Aí no 9 ele diz, então não seja um cavalo, não seja como uma mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, ou de outra sorte não te obedecem. Deus está dizendo, meus filhos, perdoei, vou te ensinar o caminho que tu tem que seguir.
Só não esquece que está debaixo dos meus olhos. Se tu for um jumento de novo, cavalo, mula, como eu sou cearense, estou acrescentando, o nordestino aqui está acrescentando jumento. Se tu for um burro, jumento de novo, e vou para o pecado de novo, aí eu vou ter que de novo colocar um cabrestozinho em você. E quando o cabresto está lá, Deus fala assim, dói, só falta arrancar os queixos fora. Nós que o cavalo dá maior valor, o cabrestozinho no nariz, bota o negócio no teu nariz e faz assim, né? Aqui, né, que bota no boi, né? Quando faz assim, o boi vai. Por quê, irmãos? É porque ele é obediente, não, é porque dói. Aí o boi vai logo, ó, para parar de doer. Deus está dizendo, eu vou colocar o cabresto em você. Eu vou te levar de novo ao arrependimento. E se não se arrepender, só resta fé. Deus está de olho, irmãos, em nós. Tudo que o Fabiano faz, que a igreja não sabe, que a mulher dele não sabe, que o filho dele não sabe, que o que trabalha com ele não sabe, Deus sabe. Tudo. De bom ou de ruim. De pecado que não é pecado. Por isso que ele está dizendo, ó, você vai sobre as minhas vistas. Estou vendo tudo, Davi. Tudo, tudo, tudo. Estou vendo tudo, Fabiano. Graças a Deus que ele está vendo. Se errarmos, Senhor, tá com esse cabresto de novo aí. Puxa com força. Nem que rasgue aqui. Mas bota no caminho certo. Em nome de Jesus. Então Deus está falando, você foi perdoado. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer para você ser feliz. Mas cuidado, meus olhos estão aí. Seja um cavalo não. E só obedece a marra. Tem que adestrar na barra da peia. Para ver se aí não seja não, porque o preço é alto. Deus está falando. Ou seja, Deus é o nosso instrutor. Ele vai nos instruir, irmãos, como? Pela palavra dele, que está fazendo agora. Pelo Espírito dele que está nos ensinando. Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Deus vai te guiar. Mesmo que você tenha caído, Deus vai restaurar, vai te guiar e mostrar. O caminho é esse. Porque você foi perdoado. Para quê? Para ser obediente. Como diz lá em 1 Pedro 2, você é eleito. Você foi santificado pelo Espírito para ser obediente, para ser lavado no sangue de Jesus, para ser cheio de graça e de paz. Agora, irmãos, já estou encerrando. Davi ele vai falar aqui de dois grupos de pessoas. Quais são os dois grupos? Olha o verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, ou cercará. Dois grupos ímpios que vão sofrer muito, ele está dizendo, muito sofrimento, não é pouco, não é muito. Vai ter que passar o ímpio. Mas o justo, quem vai ajudar ele é a misericórdia de Deus, vai receber a misericórdia, a graça de Deus. Ou seja, Davi apresenta dois grupos. O grupo de quem é feliz, perdoado por Deus, e o grupo dos pecadores, angustiados pelo pecado. Aí a pergunta é, a qual grupo você escolhe pertencer? Ah, eu quero o grupo do justo, amém, mas tu vai dizer a sua vida, a sua conduta. É o caminho que você anda, Deus aponta, é aqui. Se for por ali, meu amigo, que vai te aguardar é sofrimento. Por aqui não, é bênção. Sofre, mas com Jesus. Ali não, sofre sem Deus. O pecado, a perdição e o final é condenação eterna. E aí a gente escolhe, irmãos, a qual grupo queremos pertencer. Concluindo o verso 11. Alegrai-vos no Senhor. Olha o que ele diz, irmãos. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração, não é torto, é reto. Ele termina o quê? Dizendo, olha, a última instrução para ele. Você quer ter prazer? Quer se alegrar? Não é com mulheres, não. Mulher aí que não é a sua. Não é na bebida, não é no ouro, não é na riqueza, não é no poder. Alegrai-vos no Senhor. Tenha prazer em Deus, nas coisas de Deus, que vai te fazer feliz. Do contrário, a mulher, o homem, né? O pecado vai te levar para a perdição. É o que ele está dizendo aqui. Seja feliz, satisfeito,
no Senhor, obedecendo a Ele, Ele tem o melhor para você. Em Deus, irmãos, a verdadeira alegria. Pois somente Deus faz isso em meio à queda do homem, em meio ao luto. Só Deus, irmãos, faz isso. Então ele diz, se alegre, é uma ordem, alegrai-vos, ele está ensinando. Eu falei que o salmo é didático, né? É um salmo de ensino. Então ele diz, se alegre em Deus. Se eu fui inventar de pular cerca, com perdão da palavra, né? Me lasquei, como diz o nordestino. Lascou-se mesmo. Eu inventei de dar um pulinho fora, pulei a cerca, estou aqui todo arrebentado. De luto, sofrendo, só estou aqui bem, cantando, porque Deus teve misericórdia. Mas não queira passar pelo que eu passei, não. Ele está dizendo, se alegre em Deus. Só nele tem a verdadeira alegria. E aí a gente entende, irmãos, que o pecado não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. Errar. Não vale a pena. O preço é alto nessa vida e no futuro. Não vale a pena. Spurgeon disse assim, aqueles que se vangloriam com as alegrias do pecado, hoje, não se esqueçam das dores do futuro. Spurgeon está dizendo, quem se alegra hoje do pecado, tem prazer, que pecado faz mesmo, amigo. E é prazeroso, se deleita. Spurgeon diz, não se esqueça que no futuro vai vir as dores, o sofrimento por causa do pecado. Deus o perdoou. Qual foi o mérito de Davi? O que Davi fez para ser perdoado, irmãos? Nada. Só se arrependeu. Não teve como pagar, não teve como comprar. Só se arrependeu. Ou seja, o perdão, irmãos, é de graça. A verdadeira felicidade, irmãos, está no perdão de Deus. É de graça. Então se alegre, porque Deus é a fonte da alegria. Não vá atrás de outras fontes por aí. Outras coisas por aí. E são pecado. Que não é sua, não é dos outros. Mas se alegre em Deus. Amém? Fique aí com essa mensagem no teu coração. Em nome de Jesus. O segredo da felicidade está onde, irmãos? Em ser perdoado. Simples assim. Bem-aventurado é o homem que tem consciência limpa, pecado perdoado, que Deus olha assim e diz, eu te perdoo, meu filho. Esse daí é que é feliz. Talvez você hoje esteja tão feliz porque falte isso. Se analisa. Eu confessei mesmo, disse que o pecado era meu, estou acusando os outros, a culpa é dos outros. Eu estou dizendo, é meu, Senhor, eu confessei, estou arrependido, me ajude. Ou não confessei ainda, eu continuo botando a culpa, todo mundo, menos ele. Se avalie, irmãos. Eu me avalio também. Vamos avaliar. Porque se eu não estou alegre e feliz com Jesus, vamos se avaliar. A depressão pode ser ou não a causa causada pelo pecado. Às vezes não é. Vamos procurar um médico para saber, né? Mas se for, Jesus cura. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, né? Jesus. Confesse a Deus. Isso. E o pior não é só do passado, né? Às vezes até do passado, do presente, né? Pois é, o passado pode aumentar. Aí você se arrepende dos pecados do passado e do presente. E é perdoado. Se verdadeiramente, né, nós nos arrependemos. Esquece não, viu? Os olhos do Senhor, essa mensagem aqui vem agora, irmãos. Eu não tinha entendido o salmo desse jeito. Quando ele diz assim, sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Deus está vendo. Eu associei quando fala lá em 2 Samuel, que quando Davi faz tudo de ruim, aí a Bíblia diz, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus não concordou. Por isso Deus teve que botar um cabretinho no Davi, através do profeta, né? Então não vamos esquecer, os olhos dele estão sobre nós, ou para abençoar ou para acertar-lhe a mão. É o que Davi diz aqui, a tua mão pesava sobre mim. A pior dor, minha amiga, é a consciência, fora as outras angústias, né, do pecado. Perdeu o filho, ficou com a reputação manchada. A partir de agora, toda vez que a Bíblia vai falar sobre Davi, diz assim, olha aí, ó. E tudo que Deus mandou Davi fazer, Davi obedeceu.
Davi foi fiel, exceto no caso da mulher de Urias. Olha aí. Com a mancha. Exceto, o único parêntese e grande parêntese foi esse caso aqui. Ou seja, a Bíblia, irmãos, é como Deus. Não alisa não, meu amigo. A Bíblia faz questão de lembrar, misericórdia, viu? Ó, só não esquece, Davi foi fiel em tudo. Só não esqueça do adultériozinho lá e que ele mandou matar o marido da mulher. Não é? Ele podia ter passado por essa vida, ó, 100%, né? Como Jó na sua aflição não pecou. Noé não, porque Noé no final ainda tomou um porre, né? Foi andar nu pela casa, cometeu o pecado, é com o dilúvio. Certo? A Bíblia chama ele de justo, mas Jó foi muito mais, né? E o profeta Daniel, que a Bíblia vai destacar, também passou por essa vida, irmãos, assim, sem erros diante dos homens. Fiel até a morte. Aí Davizinho ficou lá a mancha, né? Misericórdia. Que não fique a mancha na nossa vida. E se já está, pede Jesus para tirar. Amém? Que os olhos do Senhor fiquem sobre ti, né? E sobre mim também. Né? Para corrigir e para abençoar. Amém? Ô Jesus, tu és maravilhoso, Pai. E eu oro, meu Deus, agradecido demais por essa palavra, que é maravilhosa, Pai, que é tremenda, meu Deus. Que mostra, Pai, como a gente pode ser feliz e alegre. Que a felicidade não vem dos bens materiais, não é a casa boa, ter um carro do ano, um carrão, vários carros. Não é ter dinheiro guardado no banco, meu Deus. Não está em mulheres, não está em homens, não está no comer, no beber, não está na beleza. Davi entendeu, meu Deus, que a felicidade não está em ser rei, em ser, meu Deus, ter poder, ter exército, não. Ele entendeu, meu Deus, que a verdadeira felicidade está em ser perdoado dos seus pecados. Como esse homem foi feliz, Pai, por ser perdoado. Meu Deus, e essa é a felicidade que queremos. Que ouro nenhum e nenhuma prata pode comprar, mas que o sangue de Jesus comprou e nos entregou de graça. Senhor, eu preguei a tua palavra, preguei para mim mesmo e preguei para a tua igreja, Senhor. Que nós não venhamos a nos afastar, Pai, da sua presença. Mas se nos afastarmos, Senhor, os teus olhos estão sobre nós. Que os teus olhos, meu Deus, nos olhem, Pai. E se algo parece mal diante de ti, Senhor Deus, coloca o cabresto em nós, Pai. Se estivermos agindo como burro, como jumento, cavalo, mula, bota esse cabresto, meu Deus. Pega, Pai, pedaço de madeira, espanca, Senhor, e puxa, Pai, no caminho certo. Se nós estivermos como animais brutos, endurecidos no pecado, Senhor, nos quebra. É o que eu te peço, Pai. E nos traz para os teus caminhos. Eu sei, meu Deus, que essa oração é muito séria, porque ela pode vir para cima de mim mesmo. Se eu cair em tentação e pecado. E ser também, meu Deus, manchado, ter a reputação manchada. Não permita, Senhor. Mas nos ajude, Pai, a andar nos caminhos certos, na instrução do Senhor, felizes, alegres, antes que cheguem as muitas águas, antes que chegue o juízo final. Nos ajude, Senhor, a nos endireitar. Conduz essa igreja, meu Deus, a começar do pastor, ao verdadeiro arrependimento e ao abandono do pecado, como fez Davi, que depois dessa história nunca mais mexeu com a mulher dos outros e nem matou os outros de maneira perversa, Pai, maldosa. Em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro, te agradecendo pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua maravilhosa graça. Abençoa e fortalece, meu Deus, aqueles que não vieram, que estão em casa, doentes, outros abatidos, tristes, depressivos, que sejam curados da depressão pelo Senhor, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, e fortalece a tua igreja e o teu povo. Em nome do Senhor Jesus é que oro. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Sábado, 5 horas, reunião com as mulheres, quem puder venha, tá bom? Domingo, mais uma vez, 9 horas da manhã, amém? Vamos estar aqui para estudar um pouquinho a palavra de Deus e tomar um cafezinho com os irmãos. Amém?
Não falte. A gente vai fazer o teste esse mês que vem, começando agora, né? Esse mês que vem, da escola dominical. Se realmente os irmãos vierem, a gente estabelece, né? Todo domingozinho, cafezinho da manhã aqui. A gente traz coisinhas simples mesmo, pãozinho com manteiga, um café, traz um bolinho, pronto, um leitezinho, nada demais. Certo? A gente merenda aqui, quem estiver jejuando, né? E estuda a palavra de Deus, para a glória de Deus. Não falte. Diga às pessoas aí, ó, agora vai ter culto de manhã, de domingo. Às vezes a pessoa não pode vir à noite, né? Mas vem de manhãzinho, gente que trabalha à noite. Então, uma vez, estaremos aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus fortaleça, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos irmãos. Quem crê diz? Amém. Vai aí debaixo dos olhos do Senhor, que eu vou também. Eu glória. Dê paz do seu irmão aí. Glória a Deus.